Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. Nova viagem pelos 5 continentes na Rádio Observador. Damos uma volta ao mundo para perceber os assuntos que estão a marcar a geopolítica internacional. Eu sou o João Costa e Silva, está comigo o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Como é que foi esta semana? Tudo bem? Tudo bem, tudo a correr bem. Sim, boa. Deu para escapar, felizmente, a estes desastres naturais. E vamos falar ainda sobre isso nesta edição. Exatamente, sempre preocupado com amigos familiares que estão mais nesta zona centro. Até porque tens família em Tomar, que foi ali uma zona também um pouco afetada, não foi? Não foi tanto como Leiria, mas sim, e obviamente também tenho amigos nessa zona de Leiria e tudo isso, portanto é realmente uma tragédia. E que se vai reconstruir tudo aos poucos, Vamos pelo esperar, menos. Exatamente, pelo menos se aprendam as tais lições. Sim, que se retirem conclusões destas questões. E sobretudo que se melhore aqui o apoio às populações que não podem estar eternamente, por exemplo, à espera de eletricidade. Não é? Exatamente, é isso mesmo. Bem, nós vamos estar a olhar, daqui a pouco vamos falar também sobre isso, mas para já, esta semana, vamos começar com a pergunta de um ouvinte. Eu espero dizer bem o nome do nosso ouvinte, que é eslovaco, Kamil Kravet, ou Kravec, não sei, vamos dizer assim, vamos assumir assim. Este nosso ouvinte pede que falemos da Eslováquia e da República Checa modernas, das histórias que têm em comum. E Bruno, este é um modo perfeito para começarmos pelos países em destaque esta semana. Tem aqui este destaque, face a esta redundância, traz aqui algumas datas e dados importantes que nos ajudam a compreender também a história destes dois países, não é? Sim, muito obrigado pela pergunta e também pelas palavras muito simpáticas do Camilo. Realmente, quando eu era mais jovem, eu ainda conhecia a Checoslováquia, ou seja, era apenas um país, vamos dizer assim, ou pelo menos apenas um Estado. Portanto, é este Estado que existe entre final de 1918, portanto, o final da Primeira Guerra Mundial, portanto, a dissolução do Império dos Habsburgos, do Império Austro-Húngaro, como se chamava na altura, e depois março de 1939, e depois volta a existir novamente entre 1945 e 1992, desfazendo-se pacificamente, ou dissolvendo-se em dois países, na República Checa, ou na Chequia, e na Eslováquia, a partir de 1993. E, portanto, estas são realmente também datas bastante importantes. E agradeço também a pergunta, porque acho que realmente nós precisamos ter uma visão histórica, geopolítica mais periférica da Europa. Sobretudo os países periféricos devem fazer mais isso, mas não fazemos. Muitas vezes nós aqui, como provavelmente os checos e os eslovacos, como os gregos, estamos muito focados naqueles 3 ou 4 países que se fala sempre, a França, a Grã-Bretanha, a Itália, a Alemanha. E realmente a Europa é muito mais do que isso. E estes países periféricos em termos geográficos, embora no caso da Checoslováquia falar de periferia é um pouco bizarro, porque na verdade está mesmo no centro da Europa, é o coração da Europa Central, mas periféricos no sentido de não serem estes 3 ou 4 grandes países protagonistas, não é? Mais protagonistas, mais centrais tradicionalmente na história europeia, mais dominantes. E realmente há muito de interessante e de importante para a história da Europa, para a história global nestes países que não são as tais grandes potências europeias. Em termos de dados, o que é que nós temos? A República Checa tem à volta de 80 mil km², portanto é um país de dimensões semelhantes a Portugal, nós temos à volta de 90 mil, população também semelhante, um pouco maior, nós temos à volta de 10 milhões, a República Checa à volta de 10,8, portanto se quisermos arredondar 11 milhões de habitantes, mais ou menos o dobro da Eslováquia, portanto obviamente isto já foi tudo somado, não é? Já foi um só país, mas atualmente desde 93 não é. A Eslováquia à volta de 50 mil km², 5 milhões e meio de pessoas. Em termos de economia também, a República Checa é mais ou menos o dobro
da economia eslovaca. Portanto, são países médios, digamos, se quisermos, a República Checa um bocadinho médio maior, a Eslováquia um bocadinho médio menor, o 14º país em área, a República Checa, 19º em área, a Eslováquia nos 27, no conjunto dos países da União Europeia. Em termos de população, a Eslováquia é o 9º, portanto está exatamente acima de Portugal. Portugal é o 10º, a Eslováquia é o 18º. Em termos de forças armadas, são países que têm reforçado bastante o seu investimento em defesa. A República Checa, por exemplo, em 2025 já vai além dos 2%, já vai nos 2,3%. Tem um orçamento que é quase o dobro da defesa na República Checa, quase o dobro do português. Em termos também de efetivos militares, de facto percebemos que à medida que vamos avançando para leste, digamos, o investimento em defesa é maior. E também o número de efetivos de tropas vai aumentando. No caso da República Checa estamos à volta dos 30 mil, Portugal está um pouco acima dos 20 mil, e portanto, já agora também é importante notar isto no contexto atual, embora já vamos falar disso, mas a República Checa tem esta questão que é um país que tem historicamente uma indústria de defesa bastante desenvolvida. Enfim, durante o século XX, já ainda no século XIX, quando não era um país independente, mas ao longo do século XX sempre teve essa dimensão e, por exemplo, protagonizou um apoio importante à Ucrânia em termos de liderar esta coligação de fornecimento de munições, por exemplo. Em termos mais históricos, e antes de voltarmos à atualidade, é realmente uma história fascinante. Portanto, no fundo, quer a República Checa, quer a Eslováquia são nações, são etnias, são culturas eslavas, portanto, são parte desta última grande migração de povos que vêm para a Europa. Portanto, tivemos sucessivas vagas migratórias que vão corresponder com o final do Império Romano, mas elas não param aí. Temos outras vagas a seguir, por exemplo, dos ávaros, por exemplo, dos húngaros, por exemplo, dos lombardos, mas de facto os eslavos são os últimos a chegar, se quisermos, a esta zona da Europa Central, século VI, VII. São os eslavos mais ocidentais também, na geografia e nas influências. É aqui que vamos ver constituir-se os primeiros estados eslavos, que estão bem documentados, até porque é aí que surge o alfabeto cirílico, o alfabeto que nós associamos mais às línguas eslavas. Atualmente ele não é usado na República Checa ou na Eslováquia, mas foi aqui que ele surgiu, o santo Cirilo, que vem de Bizâncio, Tessalónica, para evangelizar esta região e inventa essa escrita eslava, de facto, no fundo extrai o uso desse alfabeto aqui nesta região, com o primeiro grande estado eslavo que conhecemos, que é a chamada Morávia, ou Grande Morávia. A Boémia Morávia é o nome tradicional desta zona ao longo de muitos séculos que se vão seguir, isto logo a partir do século VII, VIII, e depois temos o emergir desta grande dinastia checa que vai dominar esta região, os Přemysl, enfim, não sei se estou a pronunciar exatamente bem, provavelmente não, que vão fundar nomeadamente o Castelo de Praga, à volta de 850, 870, portanto, isto é mais ou menos a altura também que estão a começar a emergir os estados, a consolidar-se os estados peninsulares, da chamada Reconquista, e de facto o Castelo de Praga não só é um magnífico monumento, supostamente o maior castelo do mundo, mas é realmente o centro do poder, ainda hoje também nesta região, é o castelo presidencial atualmente na República Checa, mas esta dinastia que vai existir em ramos diferentes até ao século XVI, realmente vai dominar a história desta região durante todos esses séculos. Depois, no século XVI, em 1526 mais concretamente, temos a grande derrota da monarquia da coroa húngara, com a qual esta dinastia, no fundo, se tinha fundido, em Mohacs, com os otomanos, uma grande vitória otomana, e a partir daí esta zona vai basicamente integrar-se na monarquia compósita dos Habsburgos de Viena. E, portanto, no fundo, vamos ter uma união dinástica, um pouco à semelhança do que Portugal vai ter umas décadas mais tarde com os Habsburgos, não de Viena, mas de Madrid, com o Filipe II em 1580. Esta zona é a partir de 1526. Contrariamente a Portugal, que se vai conseguir separar em 1640, há uma grande revolta realmente também nesta zona
no início do século XVII, 1620, 1630, no contexto da Guerra dos 30 Anos, mas realmente os independentistas checos, se quisermos, vão perder essa luta e, portanto, realmente esta zona da República Checa e da Eslováquia vão continuar a fazer parte da monarquia dos Habsburgos até 1918, até ao final da Primeira Guerra Mundial. E depois aí realmente vão protagonizar este dissolver dessa grande monarquia, os checos em particular, Tomás Masaryk é uma figura muito importante ainda no período da Primeira Guerra Mundial, a defender no fundo a dissolução desta monarquia compósita em nome do nacionalismo, da ideia dos Estados-nação, que na Europa Central e de Leste cria grandes problemas, porque ao contrário do que nós estamos aqui habituados em Portugal, estes territórios muitas vezes não são homogéneos. E portanto o que vai acontecer, como aconteceu por exemplo com a Jugoslávia, vai ser a criação de um grande Estado governado a partir de Praga, a capital, muito dominado pelas elites checas, a partir do final de 1918, a Checoslováquia. O problema é que a Eslováquia sente-se, no fundo, parte de um Estado compósito no qual não tem o peso, não tem a autonomia que gostaria. Portanto, se os checos podem criar o seu Estado independente... Eles também queriam fazer o mesmo, porque é que não podemos fazer o mesmo? E, portanto, há sempre aí tensões que vão vir ao de cima no contexto também do conflito com a Alemanha nazi. Portanto, a República Checa, a Checoslováquia, a Chequia e a Eslováquia vão ter aqui um papel muito importante na história do século XX europeu. 1918 é este dissolver dos impérios na Europa Central, a criação de Estados-nações, a tentativa de criar Estados-nações, com estes problemas que muitos deles depois têm minorias nacionais muito importantes, inclusive alemãs. Depois, 1938, a República Checoslováquia vai ser a grande vítima desta tentativa de uma paz a qualquer preço, de que temos falado muitas vezes a respeito da Ucrânia. A famosa cimeira, ou notória cimeira de Munique, entre Hitler e a França, a Grã-Bretanha e a Itália, que vai impor a cedência de território à Checoslováquia em nome da preservação da paz. Territórios na zona da fronteira chamados Sudetas, onde havia uma forte minoria alemã. Qual é o problema? É que Hitler não respeita esse compromisso e logo em março de 1939 vai ocupar o resto da Checoslováquia. Na verdade, formalmente o que vai fazer é ocupa a Chequia, a República Checa, e anexa ao Império Alemão, a este novo Império Nazi, e vai apoiar o independentismo eslovaco. E, portanto, vamos ter um padre, Josef Tiso, que vai governar uma Eslováquia aliada ao eixo, mas formalmente independente, entre 1939 e 1945, um regime até com algumas influências, por exemplo, o salazarismo. O Salazar era um exemplo para alguns destes regimes autoritários católicos, próximos do fascismo, mas que, no fundo, eram mais conservadores, se quisermos. Depois, 1945-48, temos, no fundo, a ocupação da Checoslováquia, de grande parte da Checoslováquia, por tropas soviéticas, e, portanto, a Checoslováquia vai se integrar no bloco soviético. E aí, qual vai ser a questão? O famoso golpe de Praga de 1948. É no fundo, um marco final da Guerra Fria, da Cortina de Ferro, na Europa. É um acontecimento que tem lugar precisamente na Checoslováquia, ou seja, a Checoslováquia era uma democracia, nem todos estes países da Europa Central e de Leste vão ser democracias nos anos 20 e 30. A Checoslováquia era uma democracia, um regime pluralista. Os comunistas vão tomar o poder pela força em 1948, um autogolpe, já tinham uma presença no governo, mas vão usar o peso que tinham nas forças armadas, na polícia e as tropas soviéticas que ocupavam o país para tomar o poder e desfazer qualquer ideia de que poderia haver regimes democráticos pluralistas no bloco soviético na Europa de Leste. Depois, 1968, outro grande evento que vai marcar a história europeia e também, inclusive, portuguesa, a invasão soviética e dos seus aliados da Checoslováquia, governada por Dubček, que tenta liberalizar o regime comunista, o chamado comunismo de rosto humano, não é? Uma operação especial do género da que vai ser tentada na Ucrânia em 2022, portanto, colunas blindadas, ao mesmo tempo tropas especiais paraquedistas que vão basicamente capturar o governo checo com a ajuda de alguns cúmplices no Partido Comunista Checoslovaco para, no fundo, para voltar a subordinar a Checoslováquia ao bloco soviético. Isso vai ter um grande impacto porque muitos comunistas ou simpatizantes, inclusive em Portugal, vão se opor a isso e vão entrar em choque com o partido, inclusive com o Partido Comunista Português, que apoia essa invasão em nome da lealdade ao bloco comunista. E depois, obviamente, a chamada Revolução de Veludo e a separação de Veludo.
1989, Václav Havel, ainda agora foi evocado por McCartney, não é? Obviamente é um intelectual checo. No fundo, o desfazer pacífico dos regimes comunistas no leste, por força também destas organizações de dissidentes, e depois, em 1993, o divórcio de voluto, ou seja, a separação pacífica. Não houve guerra nem antes, nem durante, nem depois da separação da República Checa e da Eslováquia. E isso realmente é extraordinário porque é excepcional em termos históricos. A maior parte das separações de países correspondem a guerras de secessão ou a conflitos, inclusive depois. E, portanto, temos muito poucos exemplos. No século XX temos 1905 a Noruega e a Dinamarca, já falámos disso. Sim. Porque é nessa altura que a Groenlândia, no fundo, mais uma vez fica com a Dinamarca. 1965, também já falámos disso, Singapura e a Malásia. E depois temos 1993 a República Checa e a Eslováquia. Muito bem. A história que nos ajuda a compreender o presente e, em termos de atualidade, temos ainda 3 minutos. O que é que há a destacar tanto na Eslováquia como na República Checa, ou Chequia, neste momento, que é assim designada desta forma? Sim. É um bocado ainda confuso às vezes, ainda dizemos República Checa muitas vezes. Podemos dizer das duas maneiras, mas formalmente parece que eles preferem realmente Chequia. Mas é interessante porque, no fundo, são países que vão aderir, fazem parte do grande alargamento de 2004 à União Europeia, mas que sofrem um bocadinho, embora sempre com mais moderação do que outros, do que a Hungria, por exemplo, ou mesmo a Polónia. Fazem parte deste grupo também chamado de Visegrado, são estes países um pouco aqui da Europa Central que andam nessa altura em 2004 e coordenam um pouco posições. Todos eles vão ter depois fortes movimentos populistas, todos eles, a Polónia, o PiS, o partido, digamos, que esteve no poder até ao governo atual, de Tusk, obviamente Orbán na Hungria, que é o mais radical e o mais também cético da União Europeia, mas, por exemplo, Babiš na República Checa, que é agora o primeiro-ministro, e obviamente Robert Fico na Eslováquia. Portanto, eu diria que isto corresponde muito também a esta questão que são países que, ao mesmo tempo, querem muito afirmar a sua independência, porque são países independentes há pouco tempo, 1918. Sim, uma história recente. Que tiveram muito tempo no Bloco Soviético, em que formalmente eram independentes, mas na prática tinham muitos constrangimentos. E com raízes ainda muito profundas desses tempos, não é? E, portanto, isso está muito na memória vivida. Depois, faz parte também dos objetivos, digamos, desta ruptura com o Bloco Soviético, aproximarem-se da Europa Ocidental, afirmarem a sua centralidade, serem parte da Europa Central e não de leste, mas isso também corresponde, no fundo, a esta ideia de vamos ser aqui alunos exemplares da União Europeia, e isso gera um certo cansaço, uma certa oposição, esta ideia de que, afinal, a ideia não era sermos plenamente independentes, agora também estamos condicionados por fazer parte deste clube de 27. E, portanto, há aí movimentos populistas, enfim, que fazem parte de uma vaga muito mais ampla, como sabemos, e que tem outras razões, várias crises sucessivas que põem em causa as elites, etc. Mas, portanto, esse fenómeno também se verifica com muita força aqui. Em termos das coisas mesmo mais recentes, duas notas só. Na República Checa está-se a discutir, mesmo com um populista, Babiš, digamos, mais trampista, mas apesar de tudo um pouco moderado, a questão dos F-35. A República Checa decidiu avançar com essa compra, mas agora está a dizer, bem, temos pouco remédio a não ser avançar, porque isso seria comprar uma guerra com Trump, mas claramente sinalizando que não estão muito confortáveis com esta ideia de ter um equipamento militar avançado que depende da boa vontade de Washington, de um aliado cada vez mais incerto. No caso da Eslováquia, Robert Fico foi recentemente visitado a Donald Trump, portanto irá partir desta proximidade entre populistas, mas veio de lá aparentemente um pouco preocupado sobre o estado mental de Donald Trump, e isso gerou algumas notícias, depois foram desmentidas, mas ficou sempre essa suspeita de que provavelmente aos seus colegas europeus ele teria passado algum desconforto. Muito bem. Foi a pergunta do nosso ouvinte, Kamil Kravek, que alimentou aqui a nossa primeira parte para falar sobre os países em destaque esta semana, a Eslováquia e a República Checa. Nós regressamos já a seguir para a segunda parte dos 5 continentes.
De regresso para a segunda parte do 5 Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis, e vamos dar destaque agora às guerras que não abrandam. No fundo, vamos falar das negociações nos Emirados sobre a Ucrânia e no Omã, e não na Turquia, com o Irão. Importa perceber, Bruno, qual é o ponto de situação neste momento, nestes conflitos. Bem, é interessante essa mudança de local. Nós não adivinhámos isso. Até porque temos falado muito da Turquia enquanto mediadora, não é? Exatamente, falámos disso a semana passada e no fundo, mas como eu digo, eu não adivinharia que isso ia mudar, achei que seria na Turquia, como estava anunciado, mas na nossa análise já adiantámos uma pista para perceber o que é que isso terá passado. É muito esta ideia de que, de facto, como nós sublinhámos a semana passada, a Turquia tem uma política externa muito mais ativista, muito mais ambiciosa, assumidamente neo-imperial, neo-otomana com Erdogan, mas isso tem dado mais sucesso em África, nós falámos ontem na semana passada do acordo com a Nigéria, do que propriamente muitas vezes no Médio Oriente, onde há muito mais competição por esse papel de liderança, a Arábia Saudita, o Irão, o próprio Irão, etc., onde as coisas são muito mais complicadas, há múltiplos conflitos muito complexos e onde muitas vezes esse ativismo até deu maus resultados. Falámos da questão do Egito. E, portanto, parece que no fundo aqui voltou a acontecer isso, ou seja, parecia ser um trunfo e um triunfo desta política mais proativa, também das boas relações entre Erdogan e Trump, mas realmente acabou por ser o muito mais discreto Omã, que tem sido, de facto, historicamente o grande facilitador dos contactos com o Irão. Já agora, voltemos ao Estreito de Hormuz, Omã tem aqui um exclave nesta zona do Estreito de Hormuz e, portanto, no fundo é vizinho do Irão, se quisermos também nesse sentido. O Estreito, nesta zona mais estreita, controlada por este exclave chamado Mussamdam, portanto na zona sul do Estreito. A zona norte, obviamente, temos o Irão, tem apenas à volta de 40 km, mas, portanto, o Omã realmente, que já com o sultão Qaboos, que era um dos veteranos, era o soberano mais antigo nesta zona do Golfo, da Península Arábica, começou a reinar em 1970, morreu há 2 anos atrás, mas o seu sobrinho que lhe sucedeu tem muito o mesmo perfil, também procurar aqui uma postura, digamos, de facilitador, de neutralidade. Aqui o que é interessante notar é que, aparentemente, a ideia que a Turquia tinha, e que parecia ser a ideia inicial, era ser uma conferência até mais ampla, com mais países. E realmente parece ter prevalecido esta ideia, que é muito típica também de Donald Trump, que é os aliados interessam pouco, o que interessa somos nós, são relações bilaterais, e portanto o Omã terá oferecido aqui uma versão, digamos, mais modesta, mais discreta. Isso não é muito típico do Trump, mas enfim, neste caso mais modesta dessas negociações, e portanto aparentemente estamos nesse ponto, sendo que não deixou de haver um ou outro incidente envolvendo navios, porta-aviões, etc., americanos. Em termos das negociações sobre a Ucrânia, nos Emirados, mais uma vez notar isto, que estamos a falar dos Emirados, a centralidade do Golfo para Trump, a marginalização da Europa e a valorização destes Estados, petroestados extremamente ricos, com um poder muito concentrado, que faz o tipo de negócios que interessam a Trump, e, portanto, em si mesmo ser nos Emirados é significativo, não é propriamente já uma surpresa, já aconteceu várias vezes, mas há que sublinhar novamente isso. Em relação a resultados concretos, não temos grande coisa, ou seja, basicamente o que temos é o mesmo que tivemos nas negociações desde o início da guerra, por exemplo, ainda na Turquia, com delegações até muito menos, com pessoas com muito menos peso, por exemplo, do lado russo, mas basicamente o resultado concreto parece ser o mesmo, que é a libertação, troca de prisioneiros, que em si mesmo é algo bom, mas realmente em termos de avanços concretos no processo de paz, num cessar-fogo, realmente não vemos sinais disso. Tudo ainda muito pela rama. Bruno, queres lançar ainda um olhar sobre os Estados Unidos, que abateram um drone iraniano que se aproximava de porta-aviões, é isso? Sim, ou seja, também pegando no que falámos na semana passada, isto do meu ponto de vista é o Irão a sinalizar exatamente o tipo de guerrilha naval, se quisermos, de meios que o Irão poderia utilizar para tentar, no fundo, causar estragos, no caso de passarmos para um conflito armado, no fundo, para haver uma escalada, no caso de haver uma escalada. E, portanto, o que falámos foi exatamente isso, que e importa aqui recordar, quando a Rússia precisou de drones, a quem recorreu foi exatamente ao Irão. Portanto, o Irão tem apostado muito nisto,
no que nós chamamos de niveladores de poder, em meios, em capacidades que são muito mais fáceis de produzir em massa, muito mais baratas, menos complicadas do que, por exemplo, aviões tripulados ou navios muito complexos, como são os porta-aviões, não é? Que têm uma equipagem de 2 ou 3 mil marinheiros e, portanto, aqui o Irão tem, de facto, apostado sobretudo nestes meios, também mísseis, drones, lanchas rápidas, e tudo isso realmente pode causar estragos. Há uns meses atrás, os Houthis, usando um míssil iraniano, terão forçado um porta-aviões norte-americano a fazer uma manobra de evasão por precaução, que terá levado inclusive à perda de uma aeronave. E, portanto, isto realmente mostra que mesmo meios militares muito avançados não são completamente invulneráveis. A marinha americana não é a marinha russa, portanto, para ser também claro, mas parece-me que isto é um sinal de que o Irão está ao mesmo tempo a deixar claro aos Estados Unidos que uma operação militar contra o Irão teria riscos bastante elevados. E Donald Trump tipicamente tem preferido, como temos aqui sublinhado, operações militares rápidas, com riscos baixos, sem baixas para os Estados Unidos e que rapidamente lhe permitam declarar uma vitória. Portanto, no fundo, o Irão está aqui a tentar dizer que, neste caso, isso pode não ser assim tão fácil. Sim, a tomar uma posição, no fundo, também perante isto que está a acontecer e esta escalada. Vamos também, e como é hábito, olhar para guerras mais esquecidas, neste caso em África, Bruno, na região do Sahel. Aqui falamos de um ataque do ISIS ao aeroporto da capital do Níger, Niamey, e também de novos ataques na Nigéria, que está ameaçada por Trump. Isto é um dado bastante importante e que nos mostra também que a região pode mesmo estar em crise? Sim, ou seja, temos falado muitas vezes destes conflitos, porque apesar de tudo o Sahel é a região de conflitos armados, no fundo aqui mais próxima de nós, deste flanco sul. Tem implicações muito diretas, pelo menos em duas áreas importantes, que é a questão das migrações. Se as populações vivem num contexto de grande insegurança, vão fugir mais, portanto podem tentar também fugir não apenas para o norte da África, mas para a Europa. Sim. E em termos também de energia, por razões que eu também já vou explicar. Mas realmente isto confirma que algo que temos aqui destacado, mas há sempre dados novos a destacar que são relevantes. Mas destacar este ponto que é o Sahel é uma zona de conflito pouco visível, apesar da importância para nós, e que não se resolveu com uma sucessão de golpes militares que tinham prometido que desta vez é que se ia resolver e rapidamente. No fundo, esta ideia, um homem forte com armas, um militar, um oficial, é a pessoa certa para resolver isto, bem ou mal. Vamos nos deixar também dos europeus, que estão sempre a chatear com direitos humanos, democracia, procurar conquistar as populações. Vamos apostar nos russos da Wagner, agora Africa Corps, enfim, o mesmo tema nazi do lado russo, mas o grupo Wagner transformou-se na Africa Corps, que era o nome das tropas nazis no Norte da África durante a Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que o fracasso é total. Falámos aqui já várias vezes do Mali, não tanto do Níger, mas do Mali, por exemplo, basicamente a capital está cercada, Bamako, pelos jihadistas, só entra combustível com escoltas armadas, portanto o combustível é altamente racionado. Isto é a realidade na maior parte destes países do Sahel, em particular o Mali e o Níger. Basicamente, neste momento, os Estados, os governos controlam a capital e pouco mais, sempre com enorme dificuldade. E realmente isso fica demonstrado com este ataque há poucos dias ao aeroporto da capital Niamey do Níger. Que é um ataque muito concreto e crucial. Sim, é uma infraestrutura absolutamente crítica e obviamente é também altamente humilhante para um Estado não conseguir defender o aeroporto da sua própria capital, ou melhor, o governo do Níger, que é muito hábil na propaganda e na desinformação também, nesta ideia de que é tudo culpa dos europeus e dos franceses, veio declarar uma grande vitória com a ajuda russa, o grupo Wagner, agora a Africa Corps também, mas isto é uma vitória completamente vazia e para quem não percebe o que é guerrilha, quer dizer, isto é o género de vitórias de que o Mao falava ironicamente, que é o nosso inimigo na guerra com os nacionalistas, em que ele também usava a guerrilha, vai de vitória em vitória até à derrota final. Sim. Quer dizer, numa guerra de guerrilha, os guerrilheiros retirarem não é sinal de vitória. Isso é o que uma guerrilha faz sempre, não é? Portanto, faz uma emboscada, um ataque surpresa e depois retira antes de haver uma concentração de meios convencionais. E, portanto, de facto, é um sinal de extrema fraqueza, de extrema fragilidade. No caso da Nigéria, a questão, em certo sentido, é ainda mais séria. Neste caso, temos novos ataques num estado do sudoeste, Kwara, mais de 100 mortos, que obrigou o presidente da Nigéria a avançar com uma nova operação militar nesta região. Tipicamente, as operações do Boko Haram, destes grupos jihadistas, eram na zona do extremo norte, nas zonas de fronteira do norte da Nigéria,
Aqui estamos a falar já de uma zona muito para sul, como eu disse, numa zona do sudoeste, aliás na fronteira também com o Benin. Portanto, é esta tendência altamente preocupante que é de que isto possa, também a fragilidade dos Estados na zona do Sahel, possa levar a uma expansão deste conflito para a África Ocidental e para países ainda mais relevantes. A Nigéria é um gigante africano, estamos a falar, já falámos várias vezes, mas recordar, 230 milhões de pessoas, é o 6º país mais populoso do mundo, o mais populoso da África, a primeira ou a segunda maior economia da África, a seguir à África do Sul, provavelmente, o maior produtor de petróleo da África, à volta de 2 milhões de barris por dia, o maior fornecedor africano dos Estados Unidos de petróleo, sozinha a Nigéria fornece tanto como o resto dos outros fornecedores. O maior fornecedor de Portugal, 50% do petróleo português no ano passado veio da Nigéria, à volta de 30% dos Estados Unidos, depois ainda 9% da Rússia, e portanto tudo isso significa que se tivermos aqui uma crise séria na Nigéria, realmente as consequências podem ser muito sérias, inclusive para Portugal, que espero que esteja a diversificar já mais o seu abastecimento de petróleo. Além disso, e como referias, há esta pressão de Trump, que pode eventualmente explicar aqui uma maior, uma reação mais musculada, mais rápida também do governo central, porque Donald Trump está a ameaçar que se estes ataques contra cristãos, na verdade são contra cristãos e contra muçulmanos, mas contra cristãos continuarem, que haverá uma reação mais musculada dos Estados Unidos. Os Estados Unidos fizeram um ataque, como aqui falámos, no dia de Natal de 2025, contra estes grupos jihadistas. Aparentemente também há a presença de mais tropas americanas na Nigéria para apoiar nestas operações. Isso parece-me à partida uma boa notícia. Se for para apoiar os nigerianos, parece melhor do que estarem a intervir unilateralmente. Veremos o que é que se segue. Bruno, vamos nos centrar agora na América Latina e mais uma vez falar dos Estados Unidos. Gustavo Petro, presidente da Colômbia, escala a guerra comercial com o Equador, mas acalma a crise com os Estados Unidos depois de um encontro com Donald Trump na Casa Branca. Que leitura é que podemos fazer daqui, destes dois acontecimentos? Bem, realmente é extraordinário, mas é revelador. Temos cada vez mais populismo, personalismo na política internacional, e isso é muito claro nas Américas. Petro é um populista de esquerda, portanto Sim. está no outro extremo, no outro polo ideológico, mas em muitos aspectos é semelhante a Donald Trump, usa muitas redes, tem uma linguagem muitas vezes muito agressiva. Portanto, eles entraram em choque, só para lembrar isto, quando foi na crise da Venezuela, ao mesmo tempo há uma crise com a Colômbia. Trump ameaça, diz que a seguir vai à Colômbia. Petro responde a dizer que ele volta a pegar em armas, portanto ele foi um guerrilheiro na sua juventude, que depois prometeu a paz sem conseguir propriamente cumprir, mas e agora acabam quase que melhores amigos. Petro tem esta frase extraordinária que é: gosta de gringos francos, no fundo temos este fenómeno que é para muitos esquerdistas anti-americanos. Trump tem este lado positivo que é, no fundo, confirma os seus piores preconceitos, até faz parecer verdadeiro aquilo que até aqui era falso, e era realmente falso, não é? Mas agora com Trump parece realmente novamente completamente verdadeiro e até presciente. Claro, Trump gosta de ser o centro das atenções e é muito pragmático também nas suas relações, portanto pôde aqui declarar uma vitória nas relações com a Colômbia, basicamente por ter acabado com uma crise que ele próprio criou, que é também algo que ele muitas vezes faz. De concreto não parece haver aqui grandes coisas, tirando que à partida vai haver uma normalização e uma recuperação do modelo de cooperação também policial, e ao nível das informações e ao nível também da polícia financeira, portanto de ir atrás do dinheiro da droga para combater estes grupos de narcotraficantes muito organizados. Ao mesmo tempo... Com o Equador vai no sentido contrário. Vai no sentido contrário, exatamente. No Equador temos outro populista também, Eduardo Noboa, muito aí da direita, portanto parte desta nova vaga da direita latino-americana, muitas vezes alinhada com o trumpismo, muito securitária também, muito centrada no combate ao crime organizado. O problema é que ele não está a conseguir grandes resultados. Ganhou as eleições o ano passado, a sua reeleição, perdeu um referendo, por exemplo, em relação a bases militares estrangeiras, provavelmente norte-americanas, como falámos, e, portanto, está com dificuldades. O que é que ele faz? Avança com uma taxa alfandegária, uma tarifa, portanto, algo completamente trumpista, 30% sobre as importações colombianas, que ele chama uma taxa de segurança para, no fundo, ir buscar dinheiro para lidar com a insegurança que ele diz que vem da Colômbia, e em parte vem, estes grupos narcos organizados, também mineração clandestina. Petro retalia
exatamente com tarifas também, portanto uma guerra comercial, 30%, e proíbe a exportação de eletricidade para o Equador, que é muito importante para a rede elétrica do Equador vinda da Colômbia, e Noboa retalia por sua vez com uma taxa de 900%, portanto algo também profundamente trampista, não é? Estes números extraordinários, sobre, no fundo, o petróleo e o gás que vem do Equador, vem da Colômbia para o Equador, para ser exportado para o Pacífico, e portanto estamos nesse ponto. Aparentemente há disponibilidade para falar, houve um encontro já entre ministros dos negócios estrangeiros, mas que não resolveu nada. A minha previsão é que isto provavelmente acabará com uma cimeira também entre os dois, em que eles vão declarar mais uma vez uma vitória, resolvendo uma crise que eles próprios criaram, sem mudar grande coisa. Estamos nesta diplomacia, neste teatro político populista a nível global, muito uma diplomacia de cimeiras, muitas vezes para resolver crises que os próprios criaram. Outro tema também a marcar a atualidade é o fim do controle de armamento nuclear. Caducou esta passada semana o Tratado New START de 2011 entre os Estados Unidos e a Rússia. E Bruno, importa perceber aqui se será este o recomeço da corrida ao armamento nuclear no mundo. Bem, sim e não, ou seja, acho que em si mesmo não é uma boa notícia, mas a corrida já está a acontecer. Pois. E não é entre os dois Estados que assinaram o acordo, o novo acordo START de 2011. No fundo, temos duas grandes potências nucleares, que são os Estados Unidos e a Rússia, desde a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos são o primeiro Estado nuclear, em 1945. Passado poucos anos, em 1949, também graças à espionagem, a União Soviética, a Rússia comunista, tornam-se o segundo Estado nuclear, e depois, a partir daí, realmente há uma corrida, de facto, exponencial ao armamento nuclear, ao ponto de chegarmos a 1986, vamos dizer, à fase final da Guerra Fria, com 64 mil ogivas, mais ou menos, entre estes dois Estados e pouco mais. Atualmente estamos a falar de 3.700 mais ou menos do lado dos Estados Unidos, um pouco mais de 4.000 do lado da Rússia. A Rússia tem vantagem, mas isso não é muito significativo. Onde há um crescimento exponencial de mais de 600% nos últimos anos é na China. Ou seja, a China, que tinha 220 ogivas em 1986, que tinha 300 em 2020, que tinha 300 em 2020, estima-se que vai atingir as 1.000 em 2030, portanto daqui a 4 anos, e que esteja a apontar para ter 1.500 em 2035. E a China recusa-se a negociar acordos de controle de armamento. E, portanto, essa é uma área em que o Donald Trump tem razão, quando ele diz, mas estamos aqui a negociar acordos com a Rússia, onde de facto não há um investimento no desenvolvimento de novos mísseis, etc., como também nos Estados Unidos, de alguma modernização do arsenal, mas não há propriamente uma corrida no sentido de um aumento exponencial do número de armas nucleares. Os dois lados perceberam que isso era um disparate. No fundo, durante a Guerra Fria estavam a correr para não perder o pé em relação ao outro, mas isso não dá grandes vantagens estratégicas, voltar a esse tipo de corrida que teria enormes custos. E, portanto, o que temos realmente é já uma corrida, desde logo com a China, como a outra grande, quer ser a outra grande potência nuclear, e depois temos aí sim um risco de proliferação nuclear, ou seja, de novas potências nucleares. Atualmente temos 9, mas cada vez mais se fala, já falámos disso aqui várias vezes, no Japão, na Coreia do Sul, entre vários aliados dos Estados Unidos, na Alemanha, na Polónia. No fundo, há este risco, que é o Tratado de Não Proliferação Nuclear de 1968, tem como pressuposto que as grandes potências vão limitar o seu armamento nuclear, porque lhes cria uma situação de privilégio excepcional. E é isso que vai acontecer logo a partir de 1971, com o primeiro acordo de controle de armamento entre a Rússia, a União Soviética e os Estados Unidos. E, portanto, no fundo, isto pode dar argumentos para outros Estados dizerem, bem, as grandes potências não estão a cumprir o seu lado do acordo e, portanto, porque é que nós havemos de cumprir o nosso e, portanto, temos aqui argumentos para avançar, para também termos armas nucleares, num contexto internacional realmente muito incerto, em que aliados tradicionais como os Estados Unidos deixam de ser vistos como aliados seguros. E temos de estar atentos, como tu dizias, a outros países que não só os Estados Unidos e a Rússia. Exatamente. Estamos aqui a chegar ao final. Nós no início falámos da situação de catástrofe que se vive neste momento em Portugal, muito a propósito das últimas tempestades que têm assolado o nosso país. Falamos de um mundo mais seguro a lidar com catástrofes, Bruno, além de Portugal, mas temos também o exemplo de cheias massivas na África Austral e tudo isto nos leva a repensar um bocadinho nas estratégias e na sobrevivência dos países ou das regiões neste tipo de contextos, não é?
Sim, eu não vou falar especificamente do caso português, exceto para lamentar as vítimas e dizer que me parece evidente que se tem de melhorar a resposta. Sim. A mudança climática não pode ser uma desculpa para dizer, bem, acontece e, portanto, temos de realmente ser melhores a responder. Ao mesmo tempo, é verdade que não há segurança absoluta, não há risco zero. Isso nunca existiu, não vai existir. Toda a gente tem de fazer parte também desse esforço de melhorar a resposta, inclusive todos nós. Mas enfim, eu tenho um artigo no Observador desta semana em que falo um bocadinho do que é que acho que se poderia melhorar em Portugal, mas sublinhar este aspecto, que não é realmente apenas uma realidade portuguesa, claro. Mesmo Estados muito ricos têm muita dificuldade em responder e têm de melhorar a sua resposta. Viu-se isso nos grandes incêndios na Califórnia, no Canadá ou na Austrália, por exemplo. E depois o outro lado da moeda, que é os Estados mais pobres, que já têm Estados mais frágeis, são aqueles que são mais vulneráveis e, portanto, estamos a assistir isso, por exemplo, cheias massivas na África Austral, inclusive atingindo muito Moçambique, que é um país que nos é próximo, com centenas de mortos, com semanas de pessoas sem serviços básicos, sem comunicações, sem transportes, etc. Mas realmente este é um dado novo na política internacional. E aí há que dizer também que muitas vezes a solidariedade internacional não é assim particularmente eficaz, talvez também ainda não esteja ao nível que seria necessário para dar uma resposta melhor. Temos a sorte na Europa realmente haver uma capacidade de resposta muito maior, de coordenação de esforços, o tal mecanismo europeu de proteção civil, mas realmente não é assim em todo lado. E importa dizer que o teu artigo está no Observador e chama-se "E tudo o vento levou, Segurança Nacional, Emergências e a Descoordenação Habitual". Pode ler no nosso site o artigo do Bruno Cardoso Reis. Vamos fechar esta edição com a tua habitual recomendação. Bruno, o que é que tens para sugerir esta semana? Temos 2 minutos. Temos uma edição da Janus, que é a revista do Centro de Estudos Internacionais da Universidade Autónoma, aqui em Lisboa, do Observar. Portanto, tem um capítulo temático, mas depois tem muitos outros temas, mas o capítulo temático é guerras mediáticas e esquecidas, portanto é um tema que nós trabalhamos aqui muito, mas tem, por exemplo, artigos sobre migrações, sobre múltiplos temas, sobre a CPLP. A propósito dos conflitos, tem, por exemplo, um texto do Fernando Jorge Cardoso, que é o editor, aliás, desta revista, deste anuário, sobre Cabo Delgado, sobre o conflito no norte de Moçambique. E, portanto, enfim, muitas vezes nós aqui recomendamos publicações até estrangeiras, porque infelizmente não há assim tantas em português sobre estes temas, mas realmente há que saudar, de facto, este trabalho do Observar e da Universidade Autónoma, e que publica, de facto, este anuário há muitos anos, e é realmente uma edição também com muitos, portanto, com análise, mas também com muitos mapas, muitos gráficos, muitos dados. Acho que os nossos ouvintes têm todo o interesse em procurar ler este anuário das Janus 2024-2025 com este tema guerras mediáticas e esquecidas. Que é um tema que trazemos aqui recorrentemente aos 5 continentes. Depois da recomendação, fazemos aqui o apelo aos nossos ouvintes, fazer como o Camille Kravek, que nos mandou uma pergunta esta semana e fizemos essa análise na nossa primeira parte. É muito simples, podem enviar para o e-mail ouvinte@observador.pt, através do Spotify. A cada novo episódio também pode deixar por lá comentários e as suas perguntas ou dúvidas que tenha sobre os temas que trazemos aqui para os 5 continentes. Ainda mais simples, através do nosso WhatsApp 910024185. Nós, Bruno, estamos de regresso no próximo sábado. Um abraço, até lá. Boa semana. Obrigado.